Por que você estraga tudo quando começa a dar certo? Você já percebeu um padrão estranho na sua vida? Quando tudo começa a dar certo, alguma coisa acontece. Você trava, você procrastina, você perde o foco, você cria um problema onde não existia nenhum. E depois você olha para trás e pensa: por que é que eu fiz isso? Parece azar, parece falta de disciplina, parece que você simplesmente não consegue sustentar o sucesso. Mas a verdade é mais desconfortável. Você não está falhando por acidente, você está participando do próprio fracasso. E pior, sem perceber. Hoje eu vou te mostrar a anatomia do autossabotador. O que existe dentro de você que precisa que dê tudo errado. E porque quando a vida começa a dar certo, é exatamente aí que você começa a estragar tudo. Então vamos começar com uma pergunta simples. Você realmente quer que dê certo? Ou você quer que dê certo, desde que isso não te obrigue a mudar quem você é? Porque é aqui que começa o problema. A maioria das pessoas acredita que a autossabotagem é falta de força de vontade. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, só não faço. Isso que elas costumam dizer. Mas isso é uma leitura superficial. A psicanálise, ela mostra algo muito mais profundo. Você não age contra você por falta de disciplina. Você age contra você por fidelidade. Fidelidade a uma versão antiga de quem você é. Existe uma parte da sua mente que foi construída lá atrás, na infância, nas relações passadas e também nas experiências que te marcaram. E essa parte formou uma identidade, uma ideia silenciosa de quem você é e do que você merece. E aqui está o ponto mais importante. Se sua realidade começa a ultrapassar essa identidade, o seu próprio sistema psíquico entra em conflito. Vamos trazer isso para algo mais concreto. Imagine alguém que cresceu ouvindo: você não é suficiente, você sempre estraga tudo, você não vai longe. Essa pessoa pode até não lembrar dessas frases conscientemente, mas o inconsciente registrou. Agora, anos depois, essa pessoa começa a crescer, começa a dar certo, começa a ser reconhecida, e aí algo acontece. Ela começa a atrasar entregas, começa a evitar oportunidades, começa a se desorganizar. Por quê? Porque o sucesso entra em choque com a identidade inconsciente. E o psiquismo tenta restaurar o equilíbrio, mesmo que isso custe o fracasso. Na psicanálise, isso tem relação direta com o superego, que é aquela instância psíquica que internaliza regras, julgamentos, exigências, mas não é um superego saudável, é um superego punitivo. Uma voz interna que diz: você não merece, é, quem você pensa que é. Isso não é para você. E toda vez que você se aproxima de algo maior, essa voz ativa um mecanismo, a autossabotagem. Agora entra a neuropsicologia. Porque isso não acontece só no nível simbólico. Isso acontece no seu cérebro. O seu cérebro ele não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te manter seguro. E a segurança para o cérebro significa previsibilidade, o conhecido. Mesmo que o conhecido seja ruim. Se você está acostumado com frustração, fracasso, rejeição, isso vira o seu padrão. E o seu cérebro aprende. Isso aqui é seguro, eu sei lidar com isso. Agora, quando algo novo aparece, um relacionamento saudável, um crescimento financeiro, um reconhecimento profissional, o cérebro não interpreta isso como positivo. Ele interpreta como desconhecido. E o desconhecido ativa a ameaça. A amígdala cerebral entra em ação, gera ansiedade, gera tensão, gera desconforto. E aí vem o comportamento. Você não pensa: ah, eu vou me sabotar agora. Não. Você simplesmente sente vontade de evitar, de agir, de fugir, de estragar. Parece armadilha? Você acha que está tomando decisões conscientes, mas, na verdade, está respondendo a um sistema interno que quer te levar de volta
o que é familiar. Agora, vamos para a filosofia, porque aqui o problema fica mais profundo. Existe um conceito fundamental em Jean-Paul Sartre que diz o seguinte: o ser humano está condenado à liberdade. Ou seja, você não pode fugir da possibilidade de escolher quem você vai ser. E isso é assustador, porque dar certo não é só ganhar. Dar certo é se tornar outra pessoa e abandonar a identidade antiga e deixar para trás a versão de você que você já conhece. E isso gera angústia. Soren Kierkegaard chamava isso de vertigem da possibilidade, a sensação de estar diante de algo maior e, ao mesmo tempo, querer recuar. Já o filósofo Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas ninguém fala do preço disso, porque se tornar quem você é significa deixar morrer quem você foi. E aqui está o ponto central desse vídeo. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de se tornar alguém que você ainda não sabe ser. Agora vamos fazer isso para o cotidiano, porque é aqui que você vai se reconhecer. Nos relacionamentos, por exemplo, você encontra alguém que te trata bem, alguém disponível, alguém que não joga, alguém que te respeita. E no começo parece tudo perfeito, mas depois você começa a se incomodar, começa a achar defeito, começa a se afastar, começa a testar, até que o relacionamento quebra e você diz: ah, não deu certo. Mas no fundo, foi você quem não sustentou, porque aquilo não combinava com a sua identidade emocional. Já no trabalho, por exemplo, você começa um projeto, está motivado, está focado, está funcionando, e aí você começa a procrastinar, começa a perder prazo, começa a se distrair, até que perde a oportunidade e depois diz: ah, eu não tive disciplina. Mas não foi só isso. Foi um conflito interno. Em relação a dinheiro, você começa a ganhar mais, mas misteriosamente gasta tudo, investe mal, perde oportunidades e volta para o mesmo lugar. E já na saúde, você começa uma rotina, frequenta academia, muda sua alimentação, começa a controlar o seu sono, mas em poucos dias abandona tudo. Isso não é coincidência, isso é padrão. E todo padrão tem uma função. A autossabotagem não é um erro, ela é uma estratégia, uma tentativa inconsciente de manter coerência interna. Você não está tentando se destruir, você está tentando continuar sendo quem você é, ou melhor, aquilo que você acredita que é. Agora vem a pergunta mais importante: quem dentro de você precisa que tudo dê errado? Talvez seja uma parte sua que aprendeu que o sucesso gera rejeição. Talvez seja uma parte que associa crescimento com abandono. Talvez seja uma parte que acredita que se você crescer, vai perder pertencimento. Porque crescer muda relações, muda ambiente, muda a dinâmica. E o inconsciente, muitas vezes, prefere perder oportunidades do que perder vínculos. Agora você começa a entender. Você não está lutando contra hábitos, você está lidando com identidade. E é por isso que força de vontade não resolve, motivação não resolve, disciplina sozinha não resolve, porque o problema não está no comportamento, está na estrutura que sustenta o comportamento. Então, o que fazer? Primeiro, pare de se culpar de forma superficial. Você não é fraco, você não é preguiçoso, você não é incapaz. Você está organizado internamente para repetir um padrão. Segundo, começar a observar não só o que você faz, mas quando você faz. Quando você começa a se sabotar. É sempre quando está dando certo? É sempre antes de um avanço? É sempre quando você está sendo visto? Porque o time revela o gatilho. Terceiro, mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que eu faço isso, pergunte o que dentro de mim precisa disso. Porque ela não te coloca contra você, ela te coloca em investigação. E, por fim, aceitar uma coisa difícil.
Vai precisar abrir mão de quem você foi. Crescer não é adicionar coisas novas, é perder referências antigas, é abandonar padrões, é suportar o desconforto de não saber exatamente quem você está se tornando. Isso não é confortável, mas é necessário, porque enquanto você tentar manter a identidade antiga, toda tentativa de crescimento vai gerar autossabotagem. Agora você entende? Não é falta de disciplina, não é azar, não é coincidência, é estrutura. E a mudança começa quando você traz isso para a consciência. E se esse vídeo fez sentido para você, é porque em algum nível você se reconheceu. Então, comenta aqui, eu percebi. E no próximo vídeo eu vou te mostrar quais são os mecanismos de defesa que sustentam essa autossabotagem no dia a dia. Se inscreve no canal, porque isso aqui não é motivação, é consciência. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.